No vídeo de hoje eu vou falar para vocês por que que o meu marido largou o tratamento com o Ozempic, porque ele odeia o Ozempic. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se é sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Aninha. E no meu canal eu falo sobre emagrecimento e, em especial, sobre as canetas emagrecedoras. Mostrei no meu canal todo o meu tratamento com o Ozempic. Eu consegui emagrecer 18 quilos, quase 18 quilos, com o meu tratamento com Ozempic, usando 3 canetas. Eu dediquei meu canal para falar sobre isso, porque eu sou muito fã da medicação. Quem está aqui desde o começo já percebeu e estão notando, meu rosto está praticamente derretendo. Eu estou despelando, porque eu fiz um procedimento estético, então eu sei que está bem feio o meu rosto, tá bem despelando e, enfim. Quis gravar esse vídeo, recebo muitas perguntas quando eu falo que meu marido deixou de usar Ozempic. Às vezes eu falo assim do nada, até lá no Instagram mesmo. E aí todo mundo pergunta, mas por quê? Porque ele largou, o que é que aconteceu? E aí eu falo e tudo, e eu falei, eu vou gravar um vídeo para explicar os motivos que levaram ele a desistir do Ozempic e mais, que fizeram ele simplesmente odiar essa medicação. Vou explicar por quê, tá? Bom, mas se esse assunto te interessa em relação ao emagrecimento, e principalmente para mulheres depois dos 40, sobre canetas emagrecedoras, sobre o próprio Ozempic, sobre o Wegovy, Mounjaro, tudo isso eu falo aqui no canal. Se você está pesquisando, eu já te convido a se inscrever no meu canal, porque aí esse vídeo chega para mais pessoas também. Bom, eu já falei aqui que a minha história com o Ozempic começou, na verdade, o médico passou para o meu marido o Ozempic, né? E aí ele falou, não sei se eu quero usar, enfim. Ele falou, né, você quer tentar? Que na época eu tava bem gordinha também, né? E aí eu falei, sim, eu quero, vamos testar. Eu tava desesperada, já tinha tentado tanta coisa para emagrecer. Tava fazendo dieta, indo pra academia, tava tudo muito lento. Tava com a autoestima lá embaixo, tava me sentindo feia, gorda. E aí eu falei, eu quero. Aí eu falei que eu queria. E aí, como tudo na vida, eu amo o YouTube, eu pesquiso tudo no YouTube, aprendi muita coisa no YouTube. E não foi diferente, aí eu comecei a pesquisar sobre a medicação. Não tinha muita coisa ainda, porque eu acredito que era ainda uma medicação meio nova e as pessoas não falavam muito, mas eu assisti alguns canais em inglês, alguns brasileiros também, mas muito pouca coisa. E eu falei, eu vou usar e vou compartilhar isso com as outras pessoas, porque mesmo se der errado eu também vou falar, enfim. E aí foi quando eu movimentei mais o meu canal falando sobre esse processo. Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência. Eu decidi comprar e fazer uso do Ozempic, que é um medicamento. E aí eu conto tudo, gente. Até se você tem muito interesse sobre o Ozempic, eu convido vocês a se inscreverem no meu canal e assistir minha playlist completa sobre o Ozempic, se você está pesquisando antes de começar seu tratamento. Eu acho muito válido, porque eu fui muito transparente em tudo que eu falei. Falei de efeitos colaterais, falei de como você comprar com desconto. Falei sim que dá aquela paradinha estagnada que você para de perder peso. Falei como é que você pode fazer para economizar comprando a caneta de 1 miligrama e usando menos. Um monte de coisa. Eu acho que tá bem completinho. Eu acho que nesse YouTube ninguém fala mais de Ozempic do que eu. Eu já sou conhecida como a menina do Ozempic. Então, me falaram isso e até eu fui olhar se era verdade. Então, se você colocar na busca assim, a menina do Ozempic, aparece eu. Só depois que eu terminei meu tratamento, depois que eu usei 3 canetas, foi que meu marido pensou assim, eu acho que eu vou querer usar e não sei o quê. Comprei no meu nome, né? Porque o cadastro no laboratório está no meu nome. Aí comprei com desconto. Comprei a caneta de 1 miligrama, que é essa daqui, ó. A caneta de Ozempic é assim. Também tem vídeo eu fazendo unboxing, tá, gente? Da caneta aqui no canal. Mas mostrar aqui para quem não conhece. Essa aqui já acabou, tá? É porque eu guardo, eu me apeguei a elas, tá? Eu guardo. Mas ela é basicamente assim, como ela vai estar nova, né? Esse aqui vai estar aqui, que não vai rodar porque ela já acabou, tá? Mas eu ensino tudo isso no canal, a contar os cliques, a economizar por caneta. Bom, aí voltando à história do meu marido. Ele não é muito adepto à medicação, assim, para emagrecer.
Ele toma mil coisas, assim, em relação à suplementação, vitaminas, minerais, enfim. Há alguns anos já que ele está fazendo tratamento para obesidade, já vem tendo resultados, mas o resultado dele, que ele prefere, inclusive, seja bem lento, gradual, né? Devagar e sempre, né? Como fala. Então, ele hoje faz musculação, ele já perdeu mais de 60 quilos. Ele ainda realmente é bem grande, mas é porque ele é bem alto também. Enfim, não vou falar muito dele aqui, porque eu gostaria, na verdade, que ele estivesse aqui falando sobre isso, porque ele largou a Ozempic, mas ele não gosta de falar na câmera. Deixa comentário aqui pedindo para ele vir, de repente eu faço um outro vídeo, ele fala ele mesmo o porquê, né, como é que ele pensa sobre o tratamento dele de emagrecer. E ele mesmo falando porque ele largou a Ozempic, porque ele não gosta dessa canetinha aqui, que eu amo, mas ele odeia. Então, deixa comentário aqui, pede para ele aparecer, quem sabe se vocês pedirem ele aparece, porque eu pedi, mas ele não quis aparecer, tá? Mas enfim, eu vou falar. Deixa eu voltar à história, né? Aí compramos a caneta, começou bem certinho, ele começou usando 0,25 para ir acostumando com a substância. E aí, é claro, gente, quando você usa a primeira semana o 0,25, não acontece nada. Porque tem gente que usa e quer no outro dia já se sentir mais magra, já se sentir zero de fome. E não é assim, não é mágica, tá? E aí eu sempre colocando na cabeça dele, calma, não tá sentindo nada, mas vai acontecer. E aí na segunda semana, ele disse, não vou botar o 0,25 não, vou botar o 0,50. Então, ele é teimoso, mas ele quis, então aí ele colocou 0,50. E aí a mesma coisa, fiz até um vlog filmando ele, eu falei, o que você tá sentindo? Aí ele disse, tô sentindo nada. Hoje, falei pra minhas seguidoras. Pique, Não cacete. pode falar o que é que tu tá sentindo hoje. Porra nenhuma, fui roubada. Mas vai acontecer, tem calma. Ele estava sentindo nada mesmo, disse que não passou a fome dele. E aí ele começou a se sentir assim mais cansado do que o normal, né? Tipo, sem disposição para fazer as coisas. Mas aí tudo bem. Aí na terceira semana ele disse: não aconteceu nada, nem passou minha fome, vou tomar uma dose completa. Aí ele tomou aquela 1 miligrama, girou a caneta toda, tomou a 1 miligrama completa. Quando foi no dia seguinte, ele se sentiu extremamente cansado. Tá? Teve esse efeito colateral quando usou o Ozempic, de se sentir muito cansado, vai entender o que eu tô falando. Tanto é que ele até ficou meio confundindo. Nossa, será que eu tô doente? Eu tô com alguma coisa. Ele nem associou de início ao Ozempic, achou que estava doente. Tá? Sabe quando você fica com a virose muito forte e o corpo fica pedindo cama e você não consegue, você fica lento para fazer as coisas. Enfim, foi isso que ele estava sentindo e que só veio piorando dia após dia. Só veio piorando. Nessa semana que ele tomou 1 miligrama, quando chegou mais ou menos, acho que ele tomou no sábado ou foi domingo, aí quando foi no meio da semana, ele estava tão exausto, parecia que tinha corrido. Não é que fica, deixa eu explicar, não é que fica assim, cansado desse jeito não, tá, gente? É prostrado, né, que fala, tipo assim, sem ânimo para fazer nada. Tanto é que teve até um episódio que a gente voltando do trabalho, eu trabalho na empresa dele, né, então a gente volta junto para casa. Então a gente voltou e, tipo, normal, desci do carro, peguei minha bolsa, peguei o notebook, não sei o que, não sei o que. Aí fui pra sala e aí ele não saía da garagem, né? E assim, eu falei pro meu filho, cadê teu pai que não desceu do carro? Eu disse, tá no carro. Eu disse, deve estar falando no celular com alguém, né? Não viu a voz do carro, deve estar esperando a ligação. Fiquei. E tipo, ele não aparecia. Eu disse, não, tem uma coisa errada. Aí voltei lá pro carro. Aí ele, assim, olhando pro nada. Ele não tava nem no celular, nem nada. Tava assim, parado, olhando pro nada. Aí eu disse, o que que aconteceu? Esse, não tô nem com coragem de sair do carro. Tá nem com coragem de sair do carro. Tinha nem forças para isso. Aí ele pensou, nossa, será que é o Ozempic que tá fazendo isso? Porque eu, tipo, não é possível que eu esteja doente, não tinha nenhum outro sintoma, não tinha febre, não tinha mal-estar. Bom, mal-estar ele teve um pouquinho, mas, de novo, o Ozempic, né? Dá esse mal-estar. Mas ele não tinha, sei lá, tosse, essas outras coisas que virose dá, né? Não tinha. E, se eu não me engano, era bom ele aqui, porque ele ia falar. Eu acho que ele teve diarreia. Teve diarreia por causa do Ozempic. E o que que aconteceu? Ele vinha num pique, assim, muito bom em relação à alimentação, a exercícios. Ele tá fazendo musculação.
todos os dias, né, com personal e tudo. E ele estava muito feliz porque estava evoluindo muito. A progressão de carga, sempre pegando mais peso, estava evoluindo muito. E nessa semana, ele não conseguia pegar 5 quilos, assim, tava difícil até levantar para ir para musculação. Ele faz aqui em casa, né? Ele montou a academia aqui em casa. É só o personal chega, ele só põe um tênis, uma camiseta e, né, um short de casa mesmo vai malhar. Então, para ele, não precisa descer, pegar carro, não sei o quê, ir para academia, esperar a máquina, não. É tudo montado para ele, né, um esquema. E nem isso ele estava conseguindo fazer. E, tipo, eu não tô conseguindo carregar, pegar peso, e tava quase ligando para desmarcar se eu não me engano, ele fez isso, ele desmarcou um dia com o personal, que é uma coisa que ele raramente faz. O médico dele tinha falado sobre uma outra medicação que não queria passar para ele, porque essa medicação tirava o glicogênio do sangue. E aí, a gente sabe que o Ozempic também mexe com isso. E aí ele foi ler a bula e foi pesquisar e não sei o que. Ele disse, não, foi o Ozempic está tirando o glicogênio do meu músculo e vai tirar também do meu cérebro, do meu sangue, não sei o que. Ficou desesperado. E ele disse que começou a sentir tão mal, tão fraco, que ele tinha vontade de ficar na cama. Que nada ia fazer ele levantar. E aí ele falou, não, eu vou deixar de tomar essa semana para ver o que acontece. E aí ele se pesou e vamos lá, ele já estava na terceira semana, porque a primeira semana 0,25, segunda semana 0,50, a terceira semana 1 miligrama. E ele se pesou, bom, ele já vinha perdendo peso, mas tipo, não deu um boom assim em relação a perder peso. Essa semana eu perdi bastante peso, mais do que o normal, porque ele já vem perdendo peso, na verdade, né? Isso aqui seria também para ajudar, tudo é bem-vindo quando você está querendo emagrecer, né? Então, ele esperava que isso acontecesse com o Ozempic, mas na verdade não aconteceu. Atrapalhou a musculação dele, ele não conseguiu malhar direito e atrapalhou também a cabeça dele, até em relação assim a trabalho. Ele estava tão prostrado, tão sem ânimo para nada, que ele não estava nem conseguindo trabalhar direito, pensar, tomar decisão, não estava bem lento. Eu notei muito isso, ele é muito rápido em decidir as coisas e falar e blá, 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 e ele estava falando lento, falando assim, e não é meu marido, gente, não é, quem conhece ele sabe que ele é bem rápido em falar, e pensa rápido, dá logo a resposta, não sei o que, não sei o que. E aí começou a me deixar muito preocupada isso. Sabe aquele quadro de depressão, quando a pessoa tá, você não reconhece mais a pessoa, que ela tá tendo atitudes diferentes do que ela normalmente é, e aí realmente começou a me preocupar. E aí eu falei, ele já tinha decidido, né, e eu falei, não, claro, faz isso. Ele falou, não vou tomar Ozempic essa semana, nem a outra. Eu vou ver se eu vou voltar ao meu estado normal, porque ou eu estou muito doente, ou eu estou no estado de depressão profunda, porque a minha vontade é não fazer nada, nem viver mais, assim, sei lá. Estava bem diferente mesmo. E aí ele deixou de tomar, na semana que ele deveria aplicar, né? Então ele deixou de aplicar, aí deixou na outra semana, passou 2 semanas para ver o resultado, né? E logo na primeira semana onde ele deveria ter aplicado, não aplicou, ele já começou a se sentir diferente, assim, voltando a força, voltando o ânimo, aquele estado lento estava acabando, ele estava voltando ao normal. E, gente, não tem como não associar o Ozempic, porque foi a única coisa que ele fez de diferente. Então, resumindo essa história, ele viu que o Ozempic não é para ele, tá? Que mexeu muito com a cabeça dele, tirou muito glicogênio dele, que é como eu falei, como eu falo desde sempre, né? O Ozempic fez muito bem para mim, faz muito bem para muitas pessoas, porque liga, assim, é coisa Pô, eu não sou médica, eu não sou nada, mas parece, assim, que é coisa de receptores, né? Cada pessoa tem um receptor diferente para cada tipo de medicação. Então, o Ozempic dá certo, sim, para muitas pessoas, como deu para mim, e milhares de relatos que eu recebo quase que diariamente, de pessoas que estão usando, né, que encontraram meu canal, que estão usando e compartilham da experiência, como também algumas pessoas, que é a minoria, gente, juro a vocês, eu juro a vocês, é a minoria que vem para mim e fala, poxa, o Ozempic não fez nada comigo. Nossa, não fez nada, não é a mesma coisa que nada, não adiantou para mim. Isso aqui acontece, mas é uma minoria, é muito pequeno em relação à quantidade de gente que tem resultados positivos com o Ozempic, tá? Essa minoria, meu marido está dentro dela, para ele não fez efeito. A lembrança que ele tem de quando os Ozempic são péssimas, quando alguém fala em Ozempic, ele já fica assim com o pé atrás.
sabe? Mas ele reconhece que para mim fez bem, para mim deu super certo e para muitas pessoas dá. Para ele não deu, não é a medicação que vai fazer ele emagrecer, porque não fez bem para ele, para a cabeça dele, enfim. E se acontecer isso com você, fique sabendo que pode ser também, seja o mesmo caso do meu marido, né? Tá? Acho que são os receptores que não deu certo para vocês. Outras pessoas também não usam o Ozempic porque não toleram pela quantidade de enjoo, mal-estar que acontece. Aí a pessoa não fica sem condições, né, de seguir, né, com o tratamento. Para mim, gente, realmente foi muito bom, mas eu sentia essa prostração, esse cansaço, essa vontade de não fazer nada. Nossa, eu vou para academia. Eu ia para academia, acordava 5 horas da manhã para academia. Já cansada, acordava cansada, dormia mal e eu só ia porque eu tomava pré-treino. Porque se eu não fosse isso, eu acho que eu não conseguia também não. Teve semanas, sim, que o Ozempic me deixou derrubada. Eu achava até que eu estava doente. Mas. E também emagrecer, né, gente? Emagrecer por si só, você perde vitaminas e tudo. Quando você emagrece, você se sente fraca, é normal até, tá? Bom, o vídeo de hoje é esse. Eu tentei ser bem rápida, bem sucinta no que eu queria falar, mas era isso. É falar que não, realmente não é para todo mundo, mas ainda assim, eu falo que é uma boa opção você tentar assim, emagrecer usando o Ozempic. Por favor, deixa um like nesse vídeo, porque ajuda as outras pessoas que estão pesquisando sobre o assunto. E se ainda não está inscrito no meu canal, se é vermelhinho assim, gente, é porque vocês não estão inscritos. Então clica lá, se inscreve no meu canal, que me ajuda muito a continuar a dar esse tipo de conteúdo. O vídeo de hoje é esse, obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!